Acho que tá tudo certinho. Deixa eu me colocar então aqui no Spotlights. Hum, Isso. Certinho. Pronto, não preciso me ouvir. Isso aqui não precisa estar aqui. E eu preciso voltar para o Zoom. Pronto, legal. Vou dividir minha tela agora com vocês. Eita, dividi a tela certa? Acho que sim. Tá bom. Legal, agora eu vou botar só minha negócio aqui. Vamos que vamos. Ragadirogan satatanu shaktan sheshakaya prasirtan sheshan autsukya moharatidan jakhana yopurva vaidyaya namostu tasmai. Sejam todos bem-vindas e todos bem-vindos a mais uma leitura, né, aqui do Vida Veda nos Samhitas, no canal Nerds Ayurveda no YouTube. Meu nome é Matheus e feliz ano novo para todo mundo, né, finalmente. Cara, tem um mês que a gente não se encontra, eu acho. Eu tava morrendo de saudade de ler esse negócio com vocês. Mas é isso, eu entrei num fluxo de viagens e mudança e Índia e não tem internet. Aí caiu uma quarta-feira no Natal e uma quarta-feira no Ano Novo. Então foi muito tipo complô pra ver se vocês tinham, não sei se vocês que organizaram esse complô, pra ver se vocês têm um pouco de férias de mim e do Ashtanga Hridayam. E aí vocês conseguiram essas férias, mas agora as férias acabaram. Então vamos voltar à nossa leitura aqui bonitinha. Deixa eu tirar esse microfone da minha frente. Eu espero que vocês consigam me ouvir bem, mesmo com ele posicionado um pouquinho para o lado. A gente vai começar um capítulo novo, como prometido na nossa última leitura, né? Nosso 20º capítulo está começando nesse exato momento. Então, sem mais delongas, Vimsho Dhyaya. Vimsho, né? Vimsho significa 20. Adhyaya é o capítulo. E ele começa como todos os capítulos começam, né? Athato Nasya vidhim adhyayam vyakhyasyamaha itihasmahuratreyadayo maharshayaha. Então agora a gente vai começar, né? Então agora finalmente, né, com a bênção da divindade aqui, a gente vai começar o nosso capítulo a respeito do conhecimento vidhim de Nasya, da oleação das narinas, das terapias que são feitas nas narinas, que é uma das coisas que eu estou vindo me especializar aqui na Índia, inclusive. Vyakyasyamaha vai ser dito, né, no futuro, Itihasmahuhu, da forma como já foi dito lá atrás, Atreyadayaha Maharshayaha, por grandes maharshis, por grandes sábios, como Atreya, Adi e etc. Né? Então, da forma como eu aprendi, né, diz aqui na voz do Vagbhata, né? Na forma como eu aprendi com Atreya Purnavasu, ele não aprendeu diretamente com Atreya Purnavasu, mas ele leu lá, né, o Agnivesha Tantra, né, o Charaka Samhita, e aí ele aprendeu. Ele aprendeu com Dhanvantari, né? Ele aprendeu com o Sushruta, né, que era discípulo de Dhanvantari. Então ele aprendeu lá com o Sushruta, ele aprendeu com Bela, ele aprendeu com todos os Samhitas ayurvédicos e aí ele compilou, né, o Ashtanga Hridayama. É isso que ele diz lá no capítulo 1 do livro, né? No Sutrasthana 1 ele fala exatamente isso. Ele estudou com todos os livros que tinham e aí Kriyate Ashtanga Hridayam Nati Sankshepa Vistaram, é o que está escrito lá no capítulo 1. E aí ele fez o Ashtanga Hridayam, né? Não é tão curto nem tão longo, tem para todos os gostos aqui dentro. Né? E aí, capítulo 20, começando o conhecimento de Nasyam aqui para você, logo no primeiro sloka, então ele diz o seguinte: Urdhvajatu vikareshu visheshanasya mishyate nasahishira sodwaram tena tadvyapya hantitan. Tô lendo propositalmente mais lento, porque eu tô imaginando que tá todo mundo enferrujado aí no sânscrito, a não ser que você tenha, né, passado as férias, o Natal e o Réveillon e o Ano Novo e tudo, todo dia lendo Samhitas ayurvédicos, né? Eu tô
achando que sim, né? Tô rezando para que sim, né? Que você esteja fazendo seu sampradhana diário, mas estou levando em consideração que talvez não. E aí você esteja olhando para isso aqui, tá vendo tudo embaçado, né? Tá coçando os olhos, falando, meu Deus, Matheus, me desalfabetizei, né? Então vamos com bastante calma nessa hora, tá? Então é isso, estamos começando finalmente, né? Nasyam, né? Nasyam. Urdhvajatru, Urdhvajatru Vikareshu. Então, das vikaras, Vikareshu são os vikaras, as doenças. As doenças de quê? Urdhvajatru. Urdhvajatru é as doenças que afetam Urdhva, tudo que está acima de Jatru, das suas clavículas. As doenças que afetam acima das clavículas, Visheshat. Isso aqui é um sandhi, tá? Visheshat ta Holland Nasyam Ishate. Então, o porquê o ta Holland ele é acompanhado de um na, depois ele vira na também, aí fica Visheshanasya, mas isso aí é um sandhi, tá? Vishesha significa o quê? Vishesha significa especialmente, especificamente, tá? Então, especificamente para as doenças que estão afetando acima das clavículas, Nasyam Ishyate, né? Essa técnica, né? O Nasya, ele é especialmente recomendado. Tá? Não tem nada melhor, digamos assim, né? Eles adoram falar isso. Aí tu vai aprender que tem um monte de terapia, né? Depois, mas é o capítulo de Nasya, ele puxa, né? A brasa para os legumes do Nasyam, né? Então o Nasyam é a melhor terapia se as suas doenças elas estão sendo manifestas acima da região das clavículas, tá? Nasahi Shirasaha Dwaram Tena Tadvyapya Hantitan. Calma aí que chegou uma galera aqui que eu preciso botar para dentro. Pronto. Tá? Então, né, o nariz, a cavidade nasal, ela é Shiradwara, Shirasodwaram, ela é o portal, digamos assim. Ela é o highway, né? Ela é a via expressa. Shiradwara, ela é a entrada para quê? Para a cabeça. Shirasa. Shiraso, Shirasaha, né, na verdade. Shirasaha, que vira Shiraso, porque isso aí é um sandhi também. Shirasodwaram é o caminho, é o portal. Literalmente é o portal para você chegar na cabeça da pessoa e tena tadvyapya, né? E você consegue, é, por causa dessa entrada na cabeça, digamos assim, como é que eu vou explicar isso? Você bota ele no nariz e ele faz vyapya, ele espalha, né? Hantitan. Porque quando você aplica o remédio nas narinas, aí ele espalha das narinas para o resto da cabeça. Tá? Se você entende um pouquinho de anatomia da cabeça, se você não entende, vai ficar de dever de casa para a semana que vem. Você dá uma olhada, bota no Google fossas nasais, bota essas duas palavrinhas, fossas nasais, né, para você ver. A sua cabeça, ela é em grande medida vazia, né? Em grande medida vazia, né? Então, atrás aqui das bochechas, né, atrás aqui das narinas, você tem um grande espaço, né, aberto. E é muito interessante porque esse espaço ele está totalmente conectado. A sua boca, ela conecta com o nariz, isso é fácil de você entender. Se você está gripado ou gripada e você está com coriza, você faz e você sente o gosto, né? Óbvio. Se você está com meleca e você vai dar aquela fungadona, né? A meleca não vem para sua garganta e você pode fazer e cuspir ela pela boca, porque as narinas estão totalmente conectadas, né, com a sua boca. Da mesma forma, não sei se você já percebeu, se você chora, você também não fica com coriza? Né? Você já reparou que quando você chora, vocês são profissionais de saúde, vocês sabem, né? Mas para você que não é, você que é leigo, né, de anatomia e fisiologia, quando você chora, você não fica, você tá chorando, aí você fica com um pouquinho de coriza. Na verdade, essa coriza que você fica quando você chora são lágrimas. Olha só, né? Porque os seus olhos também estão totalmente conectados aí, né, com as suas narinas.
E as narinas e as fossas estão conectadas com os seus ouvidos também. Olha que loucura, né? Você tem uma infecção na garganta e às vezes a sua infecção na garganta ela pode espalhar para o ouvido, né? Você tem um tubinho muito interessante que conecta, né, com o seu ouvido médio e que é responsável, inclusive, eu não sei se você já passou por isso na sua vida. Você tá num avião, aí você sente aquela pressão, né, no ouvido, e aí sempre vem alguém com alguma dica, né? Mastiga um chiclete, boceja, né? Segura o nariz e tenta soltar o ar para fora. Aí você faz aquele puff, né, na cabeça, você equaliza, né, os seus tímpanos. Então, você só consegue equalizar, né, os seus tímpanos porque tem um tubo, né, que conecta basicamente, né, a sua garganta, a sua boca, as suas fossas nasais com o seu ouvido médio, né? Chama em português ouvido médio ou ouvido interno, né? A gente chama middle ear, né, em inglês, que tem três partes do ouvido. A gente não vai entrar em anatomia do ouvido aqui, por mais que eu ame esse negócio, mas aí você consegue conectar. Então, assim, é para dizer que pelas narinas, o que você coloca dentro do nariz, porque a sua cabeça ela é em grande medida oca, esse remédio, esse medicamento, esse óleo, esse líquido, ele vai parar nos olhos, ele vai parar na garganta, ele vai parar na boca, ele vai parar no ouvido. Então, na visão deles aqui, nassa, né, as narinas, hi shira saha dwaram tena tadvyapya hantitan. Como as narinas, elas são o portal, e até figurativamente, né, simbolicamente, é bem bonitinho falar, né, que dá para ver, né, realmente é um portal que entra para espalhar as coisas para dentro da sua cabeça. Então, se você está querendo aplicar alguma coisa na cabeça da pessoa e quer que ele espalhe o melhor possível, o melhor jeito de fazer isso acontecer é botar esse remédio dentro do nariz da pessoa. Não é à toa que temos uma terapia inteira no Ayurveda sensacional, diga-se de passagem, que chama Nasyam, né? E no caso do Panchakarma, né, das cinco terapias de Shodhana, a gente tem o Nasya Karma, que a gente também chama de Shiro Virechana, mas eu não vou dar muito spoiler, porque isso já vai vir agora no próximo sloka, tá? Então, primeira metade do sloka número 2, ele diz o seguinte: Virechanam brahmanam cha shamanam cha tridha pitat. Então tem três tridha apitat. Tem três tipos de nasyam. Tem três tipos de nasyam, tá? Você entendeu que é pelas narinas que você alcança a cabeça inteira para tratar as doenças de cima das clavículas. Tem como fazer isso de três formas. Primeira forma, Virechanam. A gente chama de Shiro Virechanam ou Shiroreka, às vezes também. Ele é a purgação da cabeça. Assim como você tem o Virechana, que a gente já estudou, né, não profundamente, mas de maneira bem interessante, e ele é a purgação dos seus intestinos, você tem um Shiro Virechana, a purgação da sua cabeça, e ela é feita pelas narinas. O segundo tipo, Brumhanam. Brumhanam é o Nasyam que é para nutrir, tá? É um Nasyam nutritivo. Cha Shamanam. Você já conhece essa palavra. Shamanam é um nasya apaziguador, digamos assim. É quando você tem um desequilíbrio. Qual é o fundamento desses três? O primeiro é usado quando você tem doshas muito agravados que você quer eliminar. O terceiro é usado quando você tem doshas um pouco agravados que você quer apaziguar. E o segundo é usado quando você quer nutrir a cabeça da pessoa, tá? Porque a cabeça ela é interessante de ser nutrida. E aí para isso vem, né, entra em ação o segundo tipo de Nasyam. Beleza? Vamos então continuar a segunda metade do shloka número 2 e primeira metade do shloka número 3. Ele diz o seguinte: Virechanam Shirashula Jadyasyanda Galamaye Shopa Gandha Krami Granthi Kushta Pasmara Pinase. Tá, então ele agora vai fazer uma listinha, né? O Virechanam, né? O Virechanam, o Nasyam, que é para expurgar os doshas da cabeça da pessoa, ele é recomendado, né? Shiraha, né? Virechanam Shiraha. Então ele é recomendado no caso de
algumas doenças específicas, né? Então a primeira delas, Shira Shula. Shira Shula. Shula significa dor. Shira Shula é a dor de cabeça, tá? É a cefaleia. Então, no caso de dores de cabeça, muitas vezes o shiroreka, né, o Nasyam no formato Virechana, ele é indicado. Ele é indicado em Jadya, Jadya, que é quando a cabeça ela tá estagnada, quando a pessoa tá com peso na cabeça, quando a cabeça tá parece que tem alguma coisa na cabeça da pessoa e a cabeça não tá conseguindo, enfim, funcionar direito. Não, não tô falando da mente, da inteligência, da cognição, mas é aquela sensação de que a cabeça tá meio que estagnada, Jadya, ela não tá funcionando, né? Cianda. Cianda é quando você tem inflamações nos olhos. Muitas vezes, né, a gente chama isso de abhishanda também. Ele é correlacionado com a conjuntivite, muitas vezes. Tá? Shanda, abhishanda ou cianda. Galamaya, Galamaye, né? Então, Galamaya são doenças de gala, da garganta. Gala é a garganta. Então, faringite, né? Essas doenças de inflamação na garganta ou problemas específicos na garganta são gala, gala é a garganta, amaya, que são doenças, tá? Chopa. Chopa são vários tipos de edemas diferentes. Então, quando alguma coisa tá inchada, né, estufada, digamos assim, a gente chama de chopa, tá? Ganda, que é Galaganda, o nome, que é como é que fala isso em português? É quando você fica com o pescoço bócio, é quando você fica com aquele pescoço muito grandão. Isso é muito típico de cachumba, né? Quando a gente fala cachumba, não sei se vocês já viram alguém com cachumba, mas a pessoa foi com aquele bócio, né? Com aquela papada gigantesca, né? A gente chama isso de ganda, mas o nome completo é galaganda, né? Uma bolsa, né, no pescoço da pessoa, tá? Crami. Crami, quando a pessoa está infectada com verminose, tá com vermes. Crami significa verme, tá? Crami, nesse caso aqui, são verminoses. Então, se a pessoa ela tá com algum tipo de infecção por verme, né, a gente pode usar esse Virechanam, né? Esse tipo de Nasyam aí, tá? Granthi. Granthi são crescimentos, são bolotas, tá? São tipos de... normalmente, muitas vezes, inchaços em glândulas, né? Quando a gente está falando da cabeça especificamente, né? Você já foi no médico e o médico deu aquela palpadinha embaixo aqui, né, do seu maxilar? Você já fez isso, né? Isso aqui é porque ele está tentando palpar para dar uma olhada no seu sistema linfático, né? Para ver se tem alguma coisa inchada, indicando possivelmente uma infecção. Essas bolotas, quando elas estão pronunciadas assim, a gente chama ela de Granthi também, tá? Tem vários tipos de Granthi diferentes. Bolotas, de forma geral, são Granthi. Kushta. Kushta são vários tipos de doenças de peles. Ele não está me deixando iluminar. Pronto. Kushta. Então, vários tipos de doenças de peles específicas. Apasmara. Apasmara são doenças de, como é que a gente fala isso? Epilepsia, tá? Então, são vários tipos de epilepsias diferentes, né? E pinasa, para terminar, pinase, né? Pinasa são vários tipos de rinites, né? Então, quando a pessoa tá com coriza, né? Aquela, enfim, aquela sensação clássica de rinite, né? Que pode ser alérgica, ou pode ser uma questão inflamatória também, tá? Então, nesses casos todos, né? Então, vamos lá. Dor de cabeça, cabeça meio pesada. Pesada não é o jeito certo de falar, né? Jadia é quando a cabeça tá com algum tipo de... não consegue funcionar, não consegue se mexer direito. Cianda, que é a conjuntivite. Galamaya, que são doenças da garganta diversas. Chopa, que são inchaços diferentes. Ganda, que é quando você está com bócio. Krami, que são verminoses. Granthi, que são bolotas diferentes. Kushta, doenças de pele. Apasmara, epilepsia. E Pinasa, a rinite. Tá? Nesses casos todos, o Virechanam ele é indicado, a primeira modalidade que ele anunciou de Nasyam.
Segunda metade do shloka número 3, primeira metade do 4, ele diz o seguinte: Brahmanam vata jeshule surya varte swarakshaye nasasya shoshe vaksange krachra bodhe vabahuke. Então, no Brahmanam, né, e no caso do Brahmanam, no caso do Nasyam, que ele é nutritivo, que você vai fazer ele, mas ele não está necessariamente combatendo 9 horas, combatendo uma doença, né, ou pelo menos, ele vai combater doenças também, porque, né, estamos estudando a Ayurveda, mas o objetivo dele é combater talvez doenças por causa da nutrição, tá? Então, falando de doenças, né? Vata de chulé. Se você tá com chula, com uma dor na cabeça, que ela é vatad, ela é derivada de vata dosha, brahmanam é a terapia de escolha. Lembra do capítulo 14 do Sutrasthana, do Ividopakrama, né? Dos dois tratamentos básicos que a gente falou de Brahmana e Langana. Mateus, não lembro do capítulo 14. Volta lá, ele tá todo gravado aqui, dá uma revisada nele, que são as duas terapias fundamentais. Para vocês, principalmente, que vão começar o módulo de Kaya Chikitsa comigo agora, no dia 11 de janeiro, a gente vai falar muito dessas duas terapias, porque elas são a base da tua caixa de ferramentas terapêutica, né, de Chikitsa. Então você precisa conhecer, tá? Vata Jeshule. Então, se a pessoa está com uma dor de cabeça derivada de Vata dosha agravado, você não faz a Virechanam, né? Você não vai expurgar necessariamente a cabeça dela, você vai fazer nutrição. Isso aí é um tipo de Shamana Chikitsa, tá? Na prática, isso aí é um tipo de Shamana Chikitsa. Suryavarta, no caso de Suryavarta, tá? Suryavarta também é uma dor de cabeça. Muitas vezes ela é correlacionada com, em português, enxaqueca, tá? Muitas vezes ela é correlacionada com as enxaquecas, Suryavarta, tá? Ela é muito intensa, ela é uma dor de cabeça muito forte. Swara Kshaye. Swar é a sua voz, Kshaya, ela tá diminuída. No caso, Swara Kshaya é quando a pessoa tá com a voz muito frágil, quando a pessoa tá muito rouca, por exemplo, tá? Nesse caso, todos esses casos aqui, normalmente o Vata ele tá muito envolvido. Quando o Vata está muito envolvido, você vai nutrir para apaziguar o Vata. Você tem que tomar muito cuidado com fazer terapias como o Shirovirechana que é uma terapia de redução, é Langhana Chikitsa, tá? Aí você tem que fazer Brahmana Chikitsa. Nasasya Shoshe, de novo, né? Nasa Shosha. Se você tá com Shosha, Shosha é secura em excesso, tá? Nasasya, do Nasa, da cavidade nasal. Isso aqui é um Shasti Vibhakti Ekvachana, é o possessivo singular, né? Para você que já está estudando sânscrito um pouquinho melhor. Xoxê. Então a pessoa está muito ressecada nas narinas, tudo, a mucosa das narinas está muito ressecada. Aí o que que você faz? Você faz um Brahmananasyam. Vak sangue, vak sanga. Vak também é quando a pessoa está falando. Sanga é quando está muito difícil dela conseguir fazer isso, tá? Ou a voz dela tá muito fraquinha, ela tá meio rouquinha, ou ela tá tendo dificuldade de falar, tá tendo problema de fala mesmo, tá? A gente faz, né, fisioterapia para essas coisas, como é que chama? Fono, né? A gente faz fono, né, quando a pessoa tá com dificuldade de fala. No Ayurveda, a gente muitas vezes também associa isso com Nasyam, tá? Kruchra Bodhe Avabahuke. Então, duas coisas, né? Kruchra Bodha e Avabahuka, né? Kruchra Bodha, Kruchra Bodhe, Kruchra Bodha significa quando você tem um problema. Kruchra significa difícil, né? Normalmente no linguajar moderno é quando você bota aquele diz na frente das palavras, dislipidêmico, né? Esse disúria, né? Esse diz é kruchra em sânscrito. Kruchra bodhe é quando a pessoa está com dificuldade de abrir os olhos, tá? Ela está com dificuldade de não é piscar, é abrir os olhos mesmo, tá? O olho ele não está abrindo direito. Tem muitas doenças.
vários tipos de toses, né, que fazem isso. O olho da pessoa fica incapacitado de, ela não tem controle motor direito sobre os olhos, né, sobre as pálpebras, desculpa. E aí ela não consegue abrir direito o é pálpebra que chama, não é? É, eu tô com eyelid na cabeça. Desculpa, gente, eu estudo tudo em inglês, eu passo o dia inteiro sânscrito, Hindi, Gujarati e inglês. Aí eu chego aqui para traduzir esse troço para vocês para português. Se preparem que os próximos 3 anos comigo aqui na Índia vai ser pior ainda. Já era mais ou menos, né? Agora vai ser bem pior, porque eu passo 10 horas por dia entre Hindi, Gujarati e inglês. Então, assim, quando eu chego para falar português, tá ficando uma tragédia. Principalmente para traduzir, né? O sânscrito vem duas, três coisas antes. Aí eu chego no português eventualmente. Tem o tempo de buffering, né? Fica aquela ampulheta virando. Nem é mais ampulheta já há muito tempo, mas a galera que é das antigas sabe o que eu tô falando. E a babaruca, né? Coitado dele. 9 horas da noite eu já tô pronto para dormir, né? A babaruca, né? A babaruca é quando você tem sente dor para movimentar os membros superiores, tá? Então, quando você tem dor, por exemplo, para movimentar os braços, né? E você vê, né, que interessante, isso está abaixo das clavículas, mas não tá tanto, né? Tá mais ou menos abaixo das clavículas, né? Essa parte dos ombros, essa parte dos trapézios, do pescoço, isso tudo entra dentro de Chalakya Tantra, né? Dessa especialidade que cuida. E o Nasyam é o ouro, né? Digamos assim. Tradicionalmente, pelo menos do Chalakya. Tá? Então, revisando. Quais são os desequilíbrios, né, as necessidades para Brahmana, né, para você fazer nutrição por meio do Nasyam. Se você tem Vata Chula, Vata de Chule, né, então dores de cabeça especificamente de Vata gravado. Se você tem Surya Vata, então enxaqueca, por exemplo. Se você tem Swarakshaya, se a voz ela tá muito fraquinha. Se você tem Nasa Shosha, se o nariz, a mucosa nasal tá muito ressecada. Se você tem Suryavarta, Swarakshaya, Nasa Asya, não é Shastra Vibhakti Ekavachan, Nasasya Shoshe, eu li e traduzi errado. Vamos de novo. Nasa Asya Shoshe, tá? Nasa é ressecamento da mucosa nasal e Asya, ressecamento da boca. Então, ressecamento, ainda bem que eu repassei a leitura de novo. Ressecamento das narinas e ressecamento da boca também. Então, o Nassium, diga-se de passagem aqui para vocês que já estão estudando um pouquinho ou que estão no JEC, ela é uma terapia muito usada, por exemplo, para tratamento de quê? Vocês têm na ponta da cabeça? Na ponta da cabeça não, na ponta da língua. Tô falando tanto cabeça. Na ponta da língua, doença de Sjögren. O Sjögren, ele é uma doença muito clássica de vata agravado. Você tem um ressecamento das mucosas gerais e a gente taca linacium no Sjögren. É muito desconfortável, né, para o paciente, eles sentem muita dor. Eu tenho alguns pacientes de Sjögren. E é difícil, né, para a gente fazer Nassiam bem feito no Brasil. Porque o Nassiam não é só tacar óleo na narina, tem um jeitinho de fazer. A gente vai chegar lá, tá? Então, se você tem ressecamento nas mucosas, né, se você tem ressecamento na boca, o Brahmanam ele é muito bom. Vou aproveitar e fazer um parêntese aqui. No Ayurveda, você já sabe, mas não custa nada lembrar. A gente não recomenda Jalaneti, tá? A gente não recomenda. Como é que vocês chamam isso no Brasil? A gente chama de Jalanete, mas vocês chamam de outra coisa. Tem um nome que é clássico, né, para isso. O Jalanete é quando você pega a água, normalmente salina, e você introduz ela numa narina e ela entra por uma narina e ela sai pela outra. Vocês já viram esse negócio? Então é muito comum. A galera do yoga gosta muito de fazer isso. No Ayurveda, ele é muito contraindicado para você fazer todo dia, né? Ficou uma moda desse troço, né? De ficar lavando a mucosa nasal com água salina, né? E realmente ele dá uma lavada muito incrível. Então, se você mora numa cidade que é muito poluída, como São Paulo, por exemplo, se você é uma pessoa que está mesmo obstruída, existem recomendações no Ayurveda, sim, para o uso do Jalaneti, né? Para o uso do Netipot, é o nome desse troço. Me lembrei agora que eles falam, né? Netipot, né, que é uma mistura de neti, que é sânscrito, com pot, que é inglês, né? Mas o nome mesmo é Jala Neti, né? Você usar nas narinas Jala, que é água, né?
salina, via de regra. Então, voltando, a galera do yoga recomenda isso, e realmente isso tá dentro. Eu não sei, eu não lembro se é no Geranda Samhita, eu não lembro se é no Hatha Yoga Pradipika, mas tem um desses livros que tem essas, ou todos eles têm essas recomendações, né? Dessas limpezas que são muito drásticas, eles engolem gás e aí puxam a gás de volta. Tem um bando de limpeza que no Ayurveda a gente não faz, não recomenda e contraindica. Tá? Então, já que a gente está começando o capítulo de Nasyam, é muito importante você saber. No Ayurveda, a gente não faz lavagem das fossas nasais, por exemplo, com água salina. Por quê? Porque o sal, ele é ressecativo para a mucosa. Então, se você está bloqueada, se você está encatarrada, né, num bom português, você dá uma lavada, pode ser bom, pode dar uma desobstruída e melhorar a sua respiração. Mas recomendar isso para uso diário e contínuo não é, pelo menos, o caminho ayurvédico. O que que a gente recomenda para uso diário e contínuo? Não quero dar spoiler, mas não tem como. É a oleação diária. A oleação diária com óleo de gergelim é muito indicada. Na verdade, eles recomendam com Anutailam, tá? Com Anutailam. Né? Lá no capítulo 2 no Dinacharya Dhyayam, você lembra, ele falou do Anutailam, que deve ser usado diariamente. Mas o Anutailam, ele tem algumas complicações no mundo de hoje, que é a maioria dos Anutailam que vocês vão conseguir achar nos mercados e farmácias, eles são um pouco tikshna demais, eles são muito fortes. E as pessoas fazem uso diário de Anutailam e elas têm complicações do uso diário do Anutailam. Por exemplo, faringite, tá? Então, para você evitar o Tikshna do Anutailam pegar e ferrar a tua garganta, você precisa fazer Kavala Gandusha direitinho, você precisa ter um pós é, certo, né? Então, assim, na dúvida, é mais fácil fazer para Timarchanasya, oleação diária das narinas, com Tila Taila, com óleo de gergelim prensado a frio, de preferência orgânico, morninho. Tá? Então, só para tudo esse rolê todo para dizer que a recomendação clássica, a gente vai chegar nela aos pouquinhos, né? Isso está espalhado no Samhita. É oleação diária e não uso de água salina nas narinas diariamente. Não é que a água salina é proibida, mas ela não é indicada, na maioria dos casos, ela não é indicada todo dia. Tá claro? Espero não ter confundido mais do que ajudado. Tá? Vamos que vamos. Então, Nasa, Ásia, Xoxé. É só porque eu peguei o Ásia aí, que eu tinha visto como Shasti Vibhakti. Eu acabei de dar uma aula de sânscrito sobre usos especiais do sexto caso. Acabei de gravar ela antes da aula de eu vir aqui, né? E aí eu tava com esse uso especial do caso na cabeça, acabei traduzindo errado. Mas não é isso. Então, cavidade nasal e a boca ressecadas, tá? Vaksanga, então quando a pessoa tá com a voz é, com dificuldade de falar, Krutirabhoda, com a dificuldade de abrir os olhos, e Avabarruka, né, que ela tá com dificuldade de locomoção aqui, principalmente nos ombros, né, trapézio, ombros, aí os braços não se mexem direito. É como, não é bem uma paralisia, quando mexe dói, tá, normalmente. Beleza? Segunda metade do Shloka número 4, então, ele diz o seguinte: Shamanam Jilika Vyanga Kesha Dosha Kshirajishu. Tá, então falamos sobre os benefícios do Virechanamnasya, falamos dos benefícios do Brahmanamnasya, agora vamos falar dos benefícios do Shamanamnasya. Então o Shamanamnasya, meio shloka para ele só, ele é recomendado primeiro de tudo no caso de Nilika, tá? Nilika é um tipo de descoloração da pele. A pele ela fica nila. Nila significa azul, tá? É a cor azul. Para vocês que estudam um pouquinho mais de mitologia do Védica ou filosofia Vedanta, por exemplo, vocês sabem que tem um deus, né? Um dos três deuses principais é Shiva, né? Shiva, a renovação, a destruição, né? Qual é um dos nomes de Shiva? Vocês conhecem os nomes de Shiva? Né? Isso é para a galera do Vedanta aí, talvez um pouco mais. Mas para todo mundo que estuda cultura védica é importante, né? Eles falam, por exemplo, que Shiva é o Nataraja, né, é o dançarino cósmico. Eles falam que Shiva é o Mahayogi, é o grande, né, o maior de todos os yogis. Eles falam que Shiva é o Mahadeva, né, é o grande entre todos os deuses, um dos maiores deuses. Ele é Maheshvara, ele é o Mahishvara, né, é o maior dos deuses de novo. E ele é o Nilakantha.
Nila Kanta. Nila Kanta, Kanta, a garganta, você já conhece essa palavra? Nila, azul. Ele é o garganta azul, porque ele bebeu, né, o veneno lá que foi cozido. Isso aí é uma mitologia que não vale a pena entrar, estamos no capítulo de Nácia, mas só para criar uma conexão na tua cabeça com a palavra Nila. Nil significa azul. Nilika é um desequilíbrio que descolore a pele para o azulado, tá? Vianga são várias hiperpigmentações do rosto. Vianga muitas vezes também são, como é que fala aquilo que, ai, 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 essa não vai vir. Essa tá em algum lugar do meu vocabulário bem atrás. Verruga, pronto. Verruga, veio. Tá? Vianga também muitas vezes é o nome que a gente dá para uma verruga. Tá? Mas são hiperpigmentações. Então, quando a pele fica com pintinhas ou descoloridos. Mas normalmente isso não é. Por exemplo, vocês que têm freckles, vocês que têm sardinha, né? Isso não é vianga, tá? Vianga é quando você tem uma pinta num lugar, uma pinta no outro, tá? Ahn, Queixa, dosha. Queixa, os cabelos. Dosha, estão desequilibrados. Então, várias doenças diferentes dos cabelos, por exemplo. Kshira, Adishu, Akshi, Raji, né? Akshi, não é Kshira. Kshira, né? Akshi, na verdade. Akshi, Raji, né? Akshi são os olhos. Raji, como é que traduz esse troço para português? Esse eu vou precisar de ajuda dos universitários. Acho que eu vou ter que jogar isso no Google. Ahn, Akshirad, em inglês, a gente chama de telangiectasia. Em português, será que existe esse nome, telangiectasia? Em português. Bom, tá me dizendo que telangiectasia é a palavra em português mesmo, tá? Telangiectasia, que é o nome que a gente dá para Akshirad, é quando você tem veinhas, né? É quando você tem vasos sanguíneos que crescem, né, na pele e nas mucosas da pele, e aí ele fica vermelhinho, tá? Então a pessoa fica com meio que uma veinha aparecendo. Tá? O nome técnico para isso que a gente dá é telangiectasia. Eu não sabia se em português isso existia. Estão me dizendo aqui na internet que existe. Então é isso, tá? Então é isso aí. É, então, Akshi Raji, tá? É isso. Você vê uma coisa vermelhinha por aí. Aí, se forem essas doenças, você faz shamanam, tá? Você apazigua os doshas. Você faz um tratamento para apaziguar os doshas. Você vê que esses doshas todos aqui, eles têm uma, né, pode ter elemento de vata dosha aí no meio, mas tem muitos deles que têm elementos de pitta dosha também agravado, né? Então, os doshas já estão mais misturados aí no meio. Porque o brumhanam você faz com umas doenças que têm uma cara de vata né, esculpido em Carrara, né? Esses aqui não. Esses aqui já são os doshas mais misturadinhos. Aí você faz Shamanam. Ele vai explicar um pouquinho melhor mais pra frente, né? Bem melhor mais pra frente. Temos tempo? Temos. Então, vamos para o shloka número 5. Shloka número 5 ele diz o seguinte: Yathasvam yaugika snehairyathasvam cha prasaditaihi Kalkakwatadibhishchadyam Madhupavasa Vairapi. Então, entendemos as três terapias de Nassian básicas. Agora vamos falar sobre o que você usa, né, para fazer essas terapias. Quais são os remédios, as drogas, quais são as substâncias que você vai usar basicamente para fazer essas terapias, tá? Então, Yathasvam. Então, essas terapias aí, né, Yalgika e Ri, você vai usar, né, Trutya Vibhakti, você vai usar, né, o instrumental, digamos assim, né? Você vai usar alguns tipos de yoga, né, alguns tipos de misturas para fazer isso. Todas elas, né, via de regra, Sneha e Ri, elas são com base de gordura, tá? Você normalmente usa Sneha.
né, para fazer os remédios, tá? Snehaihi yathasvam cha prasaditaihi, tá? Então você usa o sneha que for prasadita, né? Prasadita, ele tem que ser processado. Prasadita processado, não é difícil de lembrar, né? Ele tem que ser processado, cozido, preparado de maneira adequada. Então você vai usar Sneha e Atasvam, que o Sneha foi cozido, processado, feito um yoga adequado com ele. E o que que você fez, né? O que que você criou, né? De maneira apropriada com esses Snehas? Você criou, por exemplo, um kalka, uma pasta. Você criou, por exemplo, um quatha, um decocto, né? E adi, né? Adi, e etc. Então ele está deixando para você aqui o Panchakashaya Kalpana, que vocês sabem o que que é. Tem curso nosso dentro da comunidade do Nilaya de Panchakashaya Kalpana, as 5 preparações básicas, né, de Vaisheshya Kalpana, né, dos preparações medicinais. Tá, então ele falou Quata, né, Kalka Quatadi. Então, Kalka pasta, Quata decocto e Adi. Né, você já sabe o que eu tô falando. Você sabe que eu tô falando de Shita, você sabe que eu tô falando de Panta, você sabe que eu tô falando de Suarasa, você sabe o que que eu tô falando. Não preciso ficar aqui, né, fazendo uma lista infinita para você. Parece que é isso que o Vagbata tá dizendo, não sou eu não, tá? Adhibhihi, né, Chadyam, Madhupatva Savairapi. E aí você vai pegar essas substâncias que foram feitas apropriadamente e você vai misturar elas com outras substâncias que vão ter, né, que vão melhorar a qualidade medicinal delas. Como, por exemplo, madhu, né? Madhu é o mel. Como, por exemplo, patu. Patu são sais diferentes. Tem vários tipos de sais diferentes, entre eles o Saindhava Lavana, né, o sal de rocha, que é o melhorzão de todos eles. Entre eles, a Savaihi Api. A Sava é um tipo de fermentado ayurvédico. A gente tem 2 tipos de fermentados, né? Os Asava e os Aristam. Né? A Savaristam são os 2 tipos de fermentados. São drogas ayurvédicas que, inclusive, têm um percentual alcoólico normalmente, porque foram feitos por fermentação natural. Tá? Então, basicamente, ele está dizendo: olha, você tem 3 tipos aí de Nasyam que você pode fazer. Desses 3 tipos de Nasyam, cada um desses 3 serve para doenças e desequilíbrios específicos. Alguns são mais nutritivos, alguns servem para expulsar, né, o vata da sua cabeça, e um deles é para apaziguar, né, doenças que estão combinadas de vários doshas diferentes. Né? No caso dessas 3 terapias, você vai usar formulações ayurvédicas, né? Remédios que têm que ser feitos de maneira apropriada usando óleos, né? Usando uma base oleosa. E aí você vai produzir remédios como pastas, como decoctos e etc. E isso tudo pode ser misturado com mel, pode ser misturado com sal e pode ser misturado com assava, né, com fermentados, para modificar, né, a propriedade medicinal, né, na direção que você, o Vaidya, a Vaidya, está querendo aplicar, tá? Vamos para o shloka número 6. Vamos, a gente não fez Sampradhana hoje, né? Porque estamos começando o capítulo, aí eu preferi ir direto, a gente faz o Sampradhana a partir da nossa leitura que vem, e aí é bom que a gente está tendo bastante tempo para avançar. Então vamos para o shloka número 6. Tá? O shloka número 6 ele diz o seguinte: Brahmanam dhanvamam sotha rasasruka rasasrukuka. Eita, calma aí que tá errado isso. Brahmanam dhanvamam sotha rasasruko kapurairapi. Parece que tem alguma coisa extra aqui no meio, eu que tô lendo errado. Shamanam yojayet purvai kshirena salilena va. Então, legal. Então, né, falamos sobre quais são as fórmulas que você vai usar, falamos sobre os 3 tipos de Nasyam que tem. E aí ele agora vai entrar um pouquinho mais em detalhes, tá? Então, a respeito do Brahmanam,
né? O tipo de Nasyam, que a gente chama de Brahmanam, que ele vai ser nutritivo e vai ser aplicado nas doenças que ele já comentou com você, né? Você pode fazer, você pode produzir remédios com ele usando Dhanva, deixa eu ver se eu consigo fazer isso com essa mão, Dhanva Mamsotarasa, tá? Dhanva Mamsotarasa. O que que é raça? Via de regra, raça é um preparo de carne, é uma sopa de carne, tá? E de que carne? Dhanva Mamsa. Mamsa significa carne, significa músculo, né? Mas quando a gente está falando de carne de origem animal, é mamsa. Eu já tô aqui há 7 anos perturbando com isso. A Ayurveda não é vegetariano, né? Vira e mexe, eles botam uns bichos aí para jogo, né? Dhanva, Mamsotarasa são os animais que vivem em terrenos que são jungla, que são áridos, que são secos. Tá? Então, vai lá no capítulo 6, né, que é o capítulo de comidas, né, que ele faz a lista dos animais que são de qual terreno para você. Tá? Então, se você quiser fazer o Brahmana, né, o que que é Brahmana? Quais são os melhores Brahmana? Primeiro de todos que ele botou aí é sopa de animal, de carne de animal de terreno árido. Esse é o primeiro tipo de animal que vai ser usado. Ou então, Matheus, não gostei da ideia de usar carne. Não tem problema, ele te dá a opção asruk. Ele dá a opção de você usar o sangue também desses animais. Eu tô rindo de nervoso, porque não tem jeito, né? E aí você mistura ele, né? Asrukurpu Karpura e. Calma aí, será que tá errado? Porque eu escrevi errado? Sruk. Tô falando que tinha alguma coisa errada? Sukarpura e Sruk. Poxa, garoto, nunca duvido de você. Então, deixa eu botar aqui. Sruk. Não. Srukarpura. Bom. Sabia que estava sobrando alguma coisa. Pronto. Srukarpuraihi api. Tá? Então você pode, para você fazer a sua substância que vai ser Brahmana, né, que você vai botar dentro do nariz aí do seu paciente, você vai usar carne, sopa de carne do animal de terreno árido ou sangue desse animal de terreno árido e você vai misturar isso com carpura. Carpura. Carpura, estrito senso, é uma planta específica, tá? Que é a cânfora. Carpura, lato sensu, algumas vezes quer dizer com plantas medicinais. Nesse caso aqui, você encontra as duas traduções, tá? Então, mas parece sugerir que não é o carpura stricto sensu, é o carpura lato sensu, tá? Você vai misturar isso com plantas diferentes, resinas, folhas, caules, partes diferentes, né, das plantas que você tem aí por aí, tá? Shamanam, então, no caso do Shamana, Yoja Yet Purvaihi Kshirena Salilena Vá. Então, no caso do Shamanam, quando você está querendo apaziguar os doshas, tem algumas coisas que você pode usar além do que eu já falei. Yoja Yet Purvaihi significa você vai usar tudo que eu acabei de falar. Yoja Yet para fazer o negócio, Purva, o que estava antes. Então, tudo que estava antes você pode usar no Shamanam, mas tem algumas coisas que você vai usar também no Shamanam, né? Como, por exemplo, Kshirena. Kshirena é o Kshira, é o leite. E como, por exemplo, Salilena. Salilena é a água salina, é a água de mar, ou é a água adicionada de sal, tá? Que aí entra o Jalanete, por exemplo. Eita, estão desenhando na minha tela aí. Que aí entra o Jalanete, né? Quando você tem a recomendação específica de uso de água salina, por exemplo. Então, no caso do Shama, no caso do Brahmanam, você vai usar sopa de carne, sangue de bicho de terreno árido ou plantas diversas, é uma das traduções prováveis, né, melhores. E no caso do Shamanam, você vai usar tudo isso que eu já falei, mas você também pode usar leite e você também vai usar água salina, tá?
Tudo isso, lembrem, numa base oleosa, tá? Então você não vai usar só a sopa de carne. Você vai usar a sopa de carne numa base oleosa. Você não vai usar só o leite. Você vai usar o leite numa base oleosa, tá? Então a gente faz muito isso aqui, tá? Leite medicado, né? Ou óleo medicado com leite, ou leite medicado com carne, ou leite medicado com carne que depois é usado para medicar o óleo. Então, por exemplo, tem um óleo muito famoso que chama Kshira Bala Tailam, né, que é um Thailam, um óleo de gergelim de base, medicado com Kshira, com leite e com bala e com um monte de outras coisas. Beleza? Tá claro? Então botei uma pausa aqui, fomos até o sloka número 6, então, nessa nossa leitura de hoje. Na nossa leitura da semana que vem, vou parar de dividir minha tela para ver as carinhas de vocês, a gente vai voltar o nosso processo de sempre, tá? Então a gente vai começar a fazer Sampradhana no início da aula. Então eu vou ler com vocês, a gente vai recitar toda a aula que nem a gente estava fazendo. Tá? E aí a gente vai avançando de pouquinho em pouquinho e eu vou conseguindo ler um pouquinho mais rápido e continua traduzindo. Eu acho que agora a gente vai embalar num ritmo bom. Eu só viajo em março, e aí talvez tenha uma semana ali em março que eu não consiga participar. Eu viajo em março, em maio, em setembro e em outubro. O resto do tempo eu tô aqui. A menos que eu tenha uma emergência no hospital, alguma coisa assim, que às vezes acontece. Ontem me ligaram e falaram: vem pro hospital. Se eu tiver que fazer isso aí, eu vou ter que desmarcar, mas senão eu acho que a gente se encontra toda quarta-feira. Combinado? Um beijo pra vocês e a gente se vê de novo então na quarta-feira da semana que vem. Raga dirogan satatano shaktan sheshakaya prasrutan sheshan Autsukya moharatidan jaghana yo purva vaidyaya namostu tasmai bhishajam sadhu vritanam bhadramagama shalinam abhyasta karmanam bhadram